Pessoal, queria mostrar para vocês um pouco também sobre o mecanismo de eversão. Então, o que é o mecanismo de eversão? Eversão é o processo, é o fenômeno em que a ação de válvulas, cordas tendíneas e músculos vão impedir o retorno do sangue para os átrios. Então, o natural é o quê? O sangue chegar do lado direito, né? Chegar do lado direito aqui no átrio direito e chegar vindo dos pulmões no átrio esquerdo. E esse sangue, tanto do lado esquerdo quanto direito, ele desce para essas duas regiões que são os ventrículos. Para ele passar, existem duas válvulas, que é a válvula tricúspide do lado direito, e do lado esquerdo a válvula bicúspide ou mitral. Para ele passar, essas válvulas se abrem e esse sangue ele desce. Em torno de 75% desse sangue ele desce pela gravidade. Por quê? Porque o coração está invertido. Então, pela gravidade, passa a maior parte do sangue e os 25% aproximadamente ele desce pela contração dos átrios. Quando esse sangue passa, independente se for pela gravidade ou foi pela contração, esse sangue cai nos ventrículos direito e esquerdo, essas válvulas elas vão se fechar por um breve período. E posteriormente vai acontecer o processo de contração dos ventrículos, né? Que nós chamamos de sístole. Quando acontece essa sístole, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão entre as câmaras, tanto direita quanto esquerda, e essas válvulas, elas vão ter que suportar essa contração e que não deixa o sangue retornar para os átrios. Por que isso acontece? Porque cada lâmina dessas válvulas estão presas a esses fios aqui, ó. Isso aqui são chamados de cordas tendíneas. E esses fios estão presos a essas estruturas aqui musculares, né? Que são músculos chamados de músculos papilares. Esses músculos papilares, quando aumenta essa pressão no interior dos ventrículos, ou seja, a sístole, esses músculos se contraem, tensionam as cordas tendíneas, que por sua vez puxam as lâminas, os cúspides, e assim faz com que a válvula não possibilite o retorno do sangue para o átrio. Como a ação das válvulas vão controlar esse fluxo, ou seja, impedir o retorno desse fluxo para os átrios, o mecanismo de eversão, vão se abrir essas duas outras válvulas aqui, ó. Essa válvula, que é a válvula pulmonar, e essa válvula aqui, ó, que é a válvula aórtica. E assim essas válvulas vão se abrir, as duas atrioventriculares vão estar fechadas, e assim o sangue ele só pode ir dos ventrículos para o pulmão, do lado direito, e do ventrículo esquerdo para a grande circulação. Tá? Então, o mecanismo de eversão, recapitulando, é o processo de impedir que o sangue retorne para os átrios, ou seja, um fluxo contrário ao natural. Isso acontece graças à presença das válvulas, que possuem cordas tendíneas e músculos que se prendem a essas cordas. E no momento da contração dos ventrículos, esses músculos são tensionados e eles impedem que as válvulas se abram, como se fossem portas que não deixam que elas se abram em sentido contrário. Desta vez, nós temos aí um funcionamento normal. Pode acontecer algumas situações patológicas de não ocorrer esse processo, né? E aí são algumas situações, né, como eu disse, que não são normais, né? Que podem acontecer. Beleza? Um abraço a todos.